Então, a gente veio falando de vários aspectos dos relacionamentos ao longo desses 2 dias, mas sempre falando dos relacionamentos monogâmicos. E é claro que esse não é o único tipo de acordo possível, né? Então, a gente resolveu criar esse espaço para falar com gente que é feliz fora desses acordos mais tradicionais e discutir um pouco o que tem além da monogamia. Então, para falar sobre isso, eu queria chamar ao palco a psicanalista Maria Homem, a criadora de conteúdo Elora e a chefe de cozinha Bel Coelho. Bom, eu fui fazer minha pesquisa, que a primeira coisa que eu queria entender assim é se existia alguma explicação na biologia, na história da evolução, que entregasse para a gente por que a monogamia virou a norma. E eu não encontrei essa resposta. Encontrei, inclusive, que a nossa vocação biológica vai contra a ideia de monogamia. Então, eu queria começar, Maria, te perguntando um pouco, assim, por que a gente estabeleceu isso como norma? Tem a ver com a ideia de propriedade, imagino. O que é? Uau! Então, já começa no meu colo aqui uma questão difícil, né? Eu vou chegar até você, Júlia. Afinal, por que a gente instaurou a monogamia? Mas antes, eu queria fazer um caminho um pouquinho mais longo, que é o seguinte. Esse cenário aqui, ele é sensacional, né? Então, a gente está num lugar icônico da cidade, é o espaço de um teatro, onde a gente representa, a gente pensa, a gente sente, né? Os afetos circulam em narrativas. E esta sala em particular, acho que vocês sabem, ela é uma certa cópia da Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, né? Versailles, França, do ladinho assim de Paris. E a gente tem um hábito, né? Está dentro da nossa história, DNA Brasil. As chamadas elites, elas têm uma relação de admiração e, eventualmente, cópia das elites globais. E no século XIX era prioritariamente a França, eventualmente a Inglaterra, mas a gente estava mais na França. E os filhos estudavam lá e a gente foi migrando. Hoje a gente manda, né, quem pode, tem dinheiro, vai para os Estados Unidos. Mas, assim, por que sentar aqui me faz pensar isso? Porque a ideia de palácio, espelho, monarquia, talvez não colhe mais, né? Então, eu não sei se a gente quer que um rei nos governe ou os filhos do rei nos governem. Talvez a gente já tenha passado dessa época. A gente está num pacto que a gente chama de pacto democrático, em que a gente se supõe todo mundo sujeito adulto e recombina os nossos acordos. E o que é hoje, então, um acordo de relacionamento? É isso. É um pacto entre sujeitos adultos que são, vamos dizer assim, ativos no seu corpo, na sua sexualidade, na sua fantasia, e que, se eles se conhecem um pouco, eles vão saber quais são as formas mais interessantes deles fazerem as exclusividades ou as partilhas das suas relações. Então, tudo é possível. Pode ser mais monogâmico, poligâmico, enfim, bigâmico, trigâmico. Aí cada um vai, de preferência, se conhecer. Não porque seja uma moda, um impulso, mas porque você sabe aquilo que te dá prazer, sabe aquilo que incita a tua fantasia. Como eu já falei muito, eu vou guardar essa parte de fantasia para daqui a pouco, que ela é básica, junto com essas palavras que a gente escuta, né? Psicanálise, complexo de Édipo, inconsciente. Já vou chegar, mas assim como abertura é isso. Propriedade
foi um acordo, né? Posse sobre, notadamente, o corpo da mulher é histórico. É histórico. A gente sabe que a gente está desmontando isso. Assim como a monarquia, assim como, enfim, a ditadura e a violência, né? Que é outra coisa que hoje, nesse espaço e nesse tempo, nesse dia de hoje em particular, 3/4 da mesa de preto, acho que a gente não pode deixar de marcar, né? A gente tem superação. É isso. Então, mas daí você falou que a gente está vivendo esse momento de liberdade toda, de escolhas, mas ao mesmo tempo a gente não tem questionado tanto essa ideia de monogamia, né? Elora, você tem 21 anos, acho que você já nasceu com um chip um pouco diferente, assim, já nasceu achando um pouco mais fácil pensar em outras formas de se relacionar. A monogamia, em algum momento da sua vida fez sentido para você ou sempre te pareceu uma ideia meio absurda, assim? Por que as pessoas fazem isso? Oi, boa tarde. Em algum momento ela fez sentido, sim, na verdade. Eu acho que eu, enquanto mulher, e mulher branca principalmente, fui criada muito nesse lugar de ser submissa, virar uma dona de casa. Então, eu sempre tive muito incentivo para encontrar um parceiro, principalmente porque, enfim, já cresceram acreditando que eu ia ser hétero. E é isso, sempre veio muito nesse lugar de ter um incentivo, ter uma validação social. Eu acreditava que quanto melhor fosse o meu parceiro, mais legal eu seria, que era o meu papel enquanto mulher, que era uma obrigação para mim. Então, isso fez sentido em algum período, mas foi muito curto. Porque assim que eu comecei a descobrir minha sexualidade, não só no sentido de orientação sexual, mas de me descobrir, de me masturbar, enfim, eu comecei a questionar muito isso, porque um dos meus primeiros relacionamentos foi com um rapaz e ele ia sair do país muito em breve. Então, a gente já falou, putz, a gente nunca vai conseguir namorar porque não vai ter tempo para fazer isso. E aí foi um cara que eu fiquei super apaixonada por ele, mas a gente não namorava por uma questão de logística. Então, a gente ficou no estágio de ficando durante muito tempo, porque socialmente a gente lida com isso, né? Conhece alguém ou marca de sair, aí se for legal sai de novo, aí fica ficando um tempo, aí se aprovar vira namorado, se namorar um tempo casa, etc. E a gente ficou nesse estágio de ficando durante muito tempo, só porque não precisava formalizar, porque ele ia sair do país, mas a gente era super apaixonada, mesmo. E por estar nesse estágio de ficando, a gente não tinha problema se relacionar com outra pessoa, descobrir a sexualidade de outras formas. Então, eu me descobri nesse sentido de forma muito orgânica. É possível gostar muito de alguém e também querer outras coisas. Embora eu já tivesse ouvido falar sobre não monogamia, amor livre, etc., eu achava que era uma galera tilelê, que abraçava a árvore e essas coisas. Mas é isso, eu me percebi de forma muito orgânica. Eu falava assim, nossa, eu simplesmente consigo gostar de uma pessoa e me sentir atraída por outra. E isso pode vir sem culpa, de forma natural, pode me fazer bem, pode fazer bem para o meu parceiro, pode fazer bem para a terceira, quarta, quinta pessoa. Enfim, acho que enquanto for um acordo recíproco, com responsabilidade afetiva, quando os dois estiverem realmente dispostos, e mais do que isso, quando os dois realmente quiserem essa formatação de relacionamento, pode ser super saudável. E você, Bel, como é que foi para você, assim, você sempre questionou esse pacto? Ou você, enfim, foi programada para isso e depois, como é que foi? Bom, acho que eu fui programada para ter uma relação monogâmica, obviamente. Boa tarde a todos, desculpa, não falei. Mas acho que já faz uns 15 anos que eu me questiono sobre a monogamia e se eu me encaixo na monogamia. Obviamente, tive muitas relações monogâmicas. Tive uma relação que era, enfim, nem sei como classificar, mas eu namorei há 3. Acho que faz uns 9 anos, mas foi uma relação sofrida, não foi uma relação fácil, porque ainda era uma relação heteronormativa, no sentido de que o homem estava no centro das atenções e a energia e a fantasia, o desejo girava em torno do homem. Mas eu nunca parei de pensar. Depois
enfim, me separei há 6 meses, mas estava numa relação monogâmica, infeliz por outros aspectos, mas também por ser monogâmica, porque eu não me vejo numa relação monogâmica feliz por muito tempo, talvez por um tempo, né, no momento da paixão, que dura 1, 2 anos, mas eu acho que uma hora o desejo e a fantasia com outras pessoas podem acontecer. Eu não vim chipada, né, com essa... Eu sou uma pessoa ciumenta, por incrível que pareça, mas eu tenho tentado me trabalhar nesse sentido de dissolver o ciúme. Quando a gente fala, olha, não tem traição, não tem mentira, se a gente tem um pacto onde não é traição e não é mentira, a gente tem esse direito, tá no contrato, a gente que se vire com o nosso ciúme, né? A gente que já passa a ser um problema nosso, e eu acho também que a gente tem condições de resolver sozinha, sem o outro precisar ficar... Isso se existe um contrato, obviamente. E eu estou tentando, nesse momento, ter uma relação com nesses moldes, né? Agora, criar esse novo contrato é uma coisa ainda difícil para a maioria das pessoas, né? Por causa desse lance do ciúme, enfim. Você criar esses espaços para falar, vamos tentar um outro acordo, ou vamos, pelo menos, questionar se a monogamia faz sentido para a gente, se é esse mesmo acordo que a gente quer estabelecer. É um negócio ainda assim que eu vejo que é difícil, assim, porque normalmente a pessoa vai e o outro recebe como, puta, você está propondo isso é porque você não gosta de mim. Você está propondo isso é porque você já tem outra pessoa que você quer se relacionar. E ao mesmo tempo a gente vê que, assim, sei lá, traição, né, Maria, é uma causa bem comum de término de relacionamento. A gente já estabelece o acordo monogâmico e não consegue cumprir esse acordo. Muita gente. É porque, no fim, é muito narcísico. A gente fica pensando só no fim, a traição não tem necessariamente com o não gostar do outro, né? A traição não, ou ficar com outra pessoa não quer dizer não gostar do outro. Não quer dizer. Mas, nem anular o que existe, enfim. Mas o que eu queria dizer, assim, a gente estabelece um acordo que a gente sabe que a gente não vai conseguir cumprir para o resto da vida, ou se a gente for cumprir, a gente vai se frustrar, porque em algum momento você vai ter interesse e vai passar por cima disso. Por que a gente continua fazendo esse acordo, assim? Eu vou fazer uma observação preliminar, que é o seguinte, e vou dar uma discordada aqui, meio geral. Faça isso. Que é a seguinte, eu não sei se existe relação monogâmica, a rigor, subjetivamente. Por quê? Porque quando está você e o outro... dois, eu e um parceiro, nunca tá só eu e o outro. Por quê? Porque assim, eu e uma cena imaginária, inconsciente ou não, mais ou menos inconsciente, depende dos percursos das eventuais análises de cada um. E mesmo na cena do sexo, nunca é só você e um outro ser humano. Nunca é. Você saiba disso ou não. Só que esses outros, assim, vou usar um clichê, é seu pai, é sua mãe, é seu tio, é seu irmão, porque o que eu estou falando? Eu estou falando que nenhuma relação é monogâmica e toda relação é incestuosa. É basicamente isso que eu estou falando. Por quê? Porque o inconsciente, ele é sexual e ele é infantil. O que isso significa na prática? Vamos devagar, né? Porque não é para falar que eu falei que, então, não é bem isso, mas vamos assim, guardar os termos estritos do debate. Como é que a gente goza na prática? Não é óbvio, né, gente? A sala aqui é majoritariamente mulher. Não é óbvio. O que a gente escuta na clínica? Que quando que a coisa funciona? Quando que entra uma coisa que, sabe, turn you on, faz a coisa pegar fogo, quando você bebeu umas e você quer aquilo de qualquer jeito. É quando encaixou direitinho aquela pessoa num cheiro, num tom de pele, num cabelo, num traço e, sobretudo, numa posição. Então, por exemplo, vou usar um outro clichê. O cara é o maior ficante. Ele fica com muitas mulheres e nunca fica fiel, ele é bonitão, charmosão,
e vai ficando. Quando que ele se apaixona? Dica, quando o objeto é impossível. Quando ele perdeu a menina, quando ele perdeu o cara, aí ele tem certeza que é aquela pessoa da vida, não é assim? Estou usando exemplo masculino porque não é incomum, mas poderia ser qualquer um. O que a gente gosta? Onde a gente se apaixona? No objeto perdido. Então, quando a gente está na cena do sexo, e aí a gente faz uma fantasia qualquer de que o outro está indo embora. Sabe aquele fim de namoro que você volta para dar aquela trepadinha despedida? Ou é no trem que está indo embora, o trem? Aí você vai fantasia que é o trem, que é o avião. Sabe Casablanca? O arquétipo Casablanca? Por que funciona? Porque quando você perde o objeto, você não tem dúvida. Aquele é o objeto do desejo. Porque o objeto do desejo é impossível. A melhor definição para o objeto do desejo é essa. O objeto do desejo é aquele que, a rigor, é da ordem do impossível e preenche uma fantasia de completude. E para a menina, vou dar um outro exemplo clichê super comum. Como é que a menina que está sempre vagando, quando é que ela se apaixona? Ou qual que é a repetição da prática dela, sexual inclusive? Quando o cara é comprometido. Já viram assim? A menina que fica muito excitada quando o cara é casado, é comprometido. Te interessa? Sem você saber. Não é de sacanagem, não é de maldade, mas é aquilo que incita. Ou quando no sexo você vai imaginar que tem uma aliança, que está com você, ou que ele tem filho. Enfim, é isso que é fantasia. É isso que é sexo. Quem está no sexo, eu e o outro, te juro, tem os parceiros, tem essas figuras. Às vezes, você coloca em cena. Às vezes, você faz um trio mais ou menos fixo. Às vezes, você põe no Tinder, você põe enfim, nos aplicativos, você pede isso. Você já arma a cena, você já tem mais consciência do seu gozo, do seu desejo, e você arma a cena no mundo. Mas pode acreditar, a gente está armando as nossas cenas prediletas na sucessão dos nossos relacionamentos. E assim, são várias ilusões, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz um acordo desse, a gente está achando também que, porque a pessoa não pode, ela não vai fazer, ela não vai se apaixonar. Ela não vai estar com outra pessoa. Alguma coisa garante isso, sei lá, é uma ilusão, uma alucinação, mas você fica amarrado a isso. Aí você estava falando de assim, sentar e conversar e estabelecer um acordo. Quando a gente, por exemplo, a monogamia é um negócio que a gente não questionou muito, né? A gente vai e segue a regra. E aí, talvez seja mais fácil você querer burlar essa regra, porque não foi uma regra que você fez. Mas no momento que você senta e conversa e estabelece as suas regras de acordo com os seus valores, fica mais fácil cumprir isso e não trair? Ou num relacionamento aberto também tem traição? Como que vocês... Enfim, o que acontece? Eu acho que depende do que a gente... Traição talvez não, porque o contrato, né, normalmente é justamente assim, se a gente ficar com outras pessoas, não é traição. Mas sofrimento, ele pode existir igualmente, o ciúme, ele vai acontecer. O que eu acho que a gente consegue liberar o peso da traição e da mentira. Assim, a gente já tinha né, passa a ser uma outra, um problema de outra natureza, na minha visão. O ciúme é você que tem que lidar, porque a gente já foi contratado, mas o sofrimento ele vai acontecer, eu acho inevitável. Porque essa necessidade que às vezes a gente tem de ter o outro só para a gente, e de querer que ele só ame a nós, eu acho que ela é inerente ao ser humano. A gente sempre vai querer, não tem como, né? Querer ser único, vai querer, né? E eu acho que tem ciúme sempre da intimidade que o outro pode ter com uma pessoa, seja ela qual for. Seja num banheiro sujo de um bar por 5 minutos, ou seja um caso mais longo, né? A gente sempre vai poder sentir ciúme dessa intimidade que a gente não tem, ou que a gente acha que não tem. Mas eu tenho tentado basear a minha relação atual no que eu acho e acredito, tenho segurança de que a gente tem uma coisa muito mais importante
irrelevante do que essas relações físicas, sexuais e do desejo, né? Voltando um pouco para o que a gente estava falando aqui atrás, para mim, essa questão do diálogo é muito importante, porque quando a gente tem uma relação monogâmica, a gente já sabe qual é o nível de traição, já está meio pré-estabelecido mesmo que ninguém nunca tenha falado sobre. E ter uma relação não convencional te coloca sempre nesse lugar. Você tem que sentar para resolver até que ponto você está disposto, isso faz sentido para você, isso te excita, enfim, N configurações possíveis. Então, sempre te coloca nesse lugar. E o que você falou de traição, eu estava vendo um meme esses dias, eu mostrei para minha namorada, que era tipo um medidor de traição. E eu perguntei para ela, o que você acha que é traição? Aí ela falou, mentir. E eu fiquei, nossa, que aula! Porque é isso, né? A gente fica esperando, é um date, é uma série que você vai assistir com outra pessoa, 5 minutos no banheiro, alguma coisa. Para ela, eu estaria traindo ela se eu estivesse mentindo de alguma forma, sabe? É uma coisa que, enfim, que incomoda ela muito mais. Eu acho que é muito importante a gente sentar e falar sobre a relação, independente de qual seja a configuração dela, porque, por exemplo, você que tem uma relação monogâmica, às vezes você nunca parou para falar, olha, eu fico chateado quando, sei lá, você cumprimenta uma amiga da sua faculdade na minha frente, N coisa, enfim. A gente não se coloca nesse lugar de sentar para falar sobre isso, é muito mais difícil. O relacionamento aberto te tem um impulso maior nesse sentido. Eu acho que, independente de qual é a nossa configuração de relacionamento, falar como a gente se sente pontualmente em cada ocasião é muito importante, sabe? Olha, e sem um olhar de julgamento, sem falar, não, você é ruim porque você faz isso. Mas não, quando você faz isso, eu me sinto assim, isso me machuca, eu não quero me sentir mais assim, sabe? Mas aí tem um momento assim, sentar e estabelecer as regras, porque eu tenho amigos, por exemplo, que têm relacionamentos abertos, mas assim, não pode transar com a mesma pessoa 2 vezes. Tem que ser sempre uma diferente da outra. Não pode ser ninguém conhecido, não pode ser na frente de ninguém, sei lá, tem várias regras. Isso acontece com vocês também, assim, de sentar e falar, vamos fazer aqui todas as regras do jogo? Eu não sei. Acho que a gente já se colocou uma regra que era não transar nas nossas casas, né? Foi, acho que, a única regra, assim. Não me lembro, mas não teve uma, tipo, não podemos ter um caso, não podemos... também é muito cedo, na verdade, é uma relação de 3 meses. Então, na verdade mesmo, ela é monogâmica ainda. Então, ela está só na conversa. Monogâmica porque você ainda não teve vontade, nem ele teve vontade. Não tive vontade, mas uma coisa interessante, quando você já coloca, né, tenta implementar esse contrato, você conversa bastante sobre o assunto, e traição e mentira passa a não ser um pecado. Eu acho isso muito importante. Porque quando alguém te trai e mente para você, fala, você mentiu para mim, aí eu posso separar, então isso é o fim da picada. Não é, gente, todo mundo mente, todo mundo já traiu. Eu não sei por que fica como se fosse uma pessoa, um mau caráter, de repente, sendo que todo mundo já mentiu e todo mundo já traiu. A gente mente, a gente trai, pelos mais variados motivos, mas a gente faz. Ficar fingindo que não é que eu acho que é o pior, né? Eu vou só entrar aqui. O que é traição, né? Aí é difícil, porque, em princípio, a gente está partindo de uma premissa aqui, que a traição é traição ao outro. Pode ser? Mas vocês sabem que a psicanálise vai dizer quase outra coisa. Vai dizer que a traição radical, a primeira traição, é com você mesmo. O que é radicalmente você trair? É você não sustentar o teu desejo, qualquer que seja ele. Porque a gente pode até achar, aí você vem aqui, conversa essa mesa, você fala, tá, é interessante abrir a relação. Aliás, vou fazer uma pequena observação sobre o título da nossa mesa, que é Amores Livres, estou certa? E é o seguinte, eu me contraponho. Por quê? Amor livre é qualquer amor que se queira livre. Ele pode ser monogâmico, não pode? Ele pode ser poliamor, às vezes o amor poliamorista, ele é extremamente chato, trabalhoso, milhões de pactos, muito sofrimento, milhões de regras, ele é um controle
Ele é uma atuação, sem você perceber, de uma neurose obsessiva clara. Concordo então, plenamente. assim, não é? Então, gente, olha, eu vou te falar, o divã é uma coisa interessantíssima, né? Claro, eu sou suspeita, eu trabalho com isso, adoro isso. Mas, assim, quando você vai para o backstage, quando você vai além daquela imagem, era isso que eu estava falando, você pode até falar, ah, tá, então o amor é livre, eu não quero... Quem quer um amor preso? Quem quer uma relação que você se sinta aprisionado? Ninguém, todo mundo quer um amor livre. Aí você fala, não, vou abrir a relação, relacionamento aberto. Quem quer um relacionamento fechado? Mas escuta, aí você tem que voltar no seu desejo radical. Aí você fala, sabe o quê? Eu quero muito estabelecer um pacto de confiança com alguém e que eu tenha essa pessoa me tem, a minha fantasia, ela é de que você faça sexo comigo. Ela é uma fantasia tão louca quanto qualquer outra. Porque você querer e você só conseguir amar e gozar com alguém que só faça sexo com você, isso é louco. Agora você amar e gozar com alguém que faça sexo com outros, é louco também. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tanto faz. Sem ajuizamento, sem hierarquias de fantasias. Tudo bem, eu estou falando isso daqui no radical. A nossa cultura, ela adora fazer hierarquias de fantasias e colocar até regras de comportamento. A nossa cultura, ela não desistiu disso ainda. Eu diria que a gente está caminhando em outra direção e eu trabalho em prol disso. Que a gente não arbitre sobre o gozo de ninguém, sobre as fantasias de ninguém. Mas trair, muito relativo. Mentir. Ah, então trair é mentira. Pode ser. Você achou incrível. Pode ser. Eu te entendo, eu sou mais da verdade. Pessoa que é muito mentirosa, tal, pessoalmente, estamos juntos. Mas, e se o cara gosta de mentir? Entendeu? E se o gozo da pessoa... Gente, é complicado isso. Mas e se a pessoa, para estar dentro de um casamento, ela precisa montar toda uma cena e fazer milhões de artifícios onde ela está sempre mentindo, um pouquinho a cada dia. Ela mente um pouco com a mulher, a pessoa, homem ou mulher, ela mente aqui, ela mente com o amante 1, ela mente com o amante 2, ela mente com o amante 3, ela tem o amante 3 que o 2 não sabe, daí o 1 sabe. Não tem isso. Vocês estão acompanhando isso? Qual é a estrutura da pessoa? Onde que ela funciona? Ela funciona nisso, fazendo coisinha escondida. Ela gosta. Você percebe que a nossa mesa, não é porque eu estou nela, mas puxando assim sardinha para o nosso lado, a nossa mesa ela é difícil. Se você vai ser radical na conversa aqui, tudo é difícil. Na prática, não é sem sofrimento, nenhuma. Eu acho que tem mais sofrimento. Mas não, aí eu... Você falou isso, aí eu vou falar assim, não sei se eu concordo, porque assim, eu prefiro uma relação sem sofrimento. Não, sim. Assim, eu estou muito bem, obrigada. Não é pesado, não é sofrido, não é aquela história toda. Mas eu entendo que a gente sofre, eu não quero fazer apologias aqui de, ai, que delícia, eu estou falando contra isso, que então é moderno, é legal, é livre, é aberto, vamos e vai ser, nossa, vou gozar muito. Não é. Mas também precisa carregar um peso, não, mas a sorte e o difícil é você achar alguém que esteja no mesmo canal, assim, numa sintonia fina com a tua fantasia. Se o cara gosta de mentir, você também gosta, e esse jogo é um jogo, como jogar na bolsa. Esse jogo ali, quem está escondendo, quem te peguei, não peguei, ele vai me pegar, ele vai me pegar no pulo. Porque, assim, tem artimanhas, tem acordos, que é tudo feito para a menina enganar o parceiro ou a parceira, mas o cara sabe de tudo, mas, ao mesmo tempo, ele gosta... E nas entrelinhas ele não sabe, mas no fundo ele sabe e ele gosta de ser enganado. Ficou complicado, não ficou? Mas vocês reconheceram o que eu falei? Faz algum sentido? Que a gente opera,
para resumir tudo, a gente opera aqui no consciente e a gente opera aqui inconscientemente também. E a gente opera num lugar entre os dois, que é o implícito, que é a entrelinha, que é aquilo que a gente não combina, que é aquilo que a gente não explicita nos vários combinados que a gente explicitou. E é aí que a gente goza. Aí dá um tesão louco, sabia? Essa coisa meio ambígua, o gozo tem a ver com ambiguidade. Por isso que amor, sexo, casamento, derivados, relacionamentos, essa casa inteira aqui é difícil. Oh. Que mulher. Ô, Elora, mas você já sentiu, assim, preconceito das pessoas por causa da sua escolha? Do tipo, a Elora só faz isso porque ela é mó transona. Ou a Elora é emocionalmente imatura, ela não consegue escolher, ela não consegue abrir mão, então ela opta por isso. Você sentiu já algum preconceito dos outros? Acho que essa pergunta tem muito a ver com a contribuição da Maria, porque, bom, o mundo, no geral, acha que todo mundo é monogâmico, essa é a única configuração por uma questão de, enfim, de reprodução e reprodução infinita. Quando eu comecei a me descobrir, enfim, comecei a perceber que esse tipo de relacionamento fazia sentido para mim, especificamente, e eu comecei a compartilhar sobre isso com meus amigos da faculdade, pessoas que eu convivia, ninguém levava a sério, ninguém. Era tipo assim, é porque você não ama ninguém de verdade, você só quer transar com mais gente, quando você gostar de alguém de verdade, você vai ficar com uma pessoa só, etc. Então, nesse sentido, é muito importante a gente estar aqui hoje, principalmente num evento que fala sobre relacionamento, para trazer essa visibilidade e dizer que isso pode ser uma possibilidade, se te fazer bem, é uma possibilidade, mas com certeza sem hierarquia nenhuma. Eu nunca coloquei o meu relacionamento como mais desenvolvido intelectualmente, melhor resolvido, sabe? Com certeza foi uma coisa que fez eu me descobrir muito, porque você aprende a lidar com ciúme, literalmente aprende, porque é um processo. Aprende a lidar com ciúme, aprende a lidar com você, aprende a lidar sobre as suas expectativas do outro. É um exercício para mim muito forte. Mas, cara, se não for te fazer bem, não faz sentido, sabe? Por que a gente vai buscar o sofrimento se não for uma vontade genuína, né? Porque é uma possibilidade, não duvido de humano para nada no mundo. Mas por que você vai buscar uma coisa que te traga sofrimento se não é uma vontade genuína sua, sabe? Se você não sente que aquele é um desejo seu de alguma forma. Mas, com certeza, por exemplo, meu pai não sabe que meu relacionamento é aberto. Nem vou contar, ele não vai entender de jeito nenhum. Não, talvez ele fique sabendo agora. Não, acho que não. Não, mas é isso, tipo assim, o tempo que eu ia gastar tentando explicar, e todo julgamento que ia rolar, e é porque você é nova, e quando você encontrar alguém que você gosta de verdade, seus relacionamentos vão mudar. E eu sou uma pessoa que não fecha a porta para nada. Amanhã eu posso querer ter um relacionamento fechado, amanhã eu posso querer namorar outras 2 pessoas. Enfim, enquanto estiver me fazendo bem, eu estiver confortável, ou seja, no mínimo, eu acho que faz sentido. Mas é isso, sim, acho que rola muito preconceito, acho que é muito importante a gente estar aqui, mas é isso. Todo mundo transa como preferir, segue o baile, é isso aí. E eu vejo muito, Bel, assim, gente que nunca conversou sobre essa possibilidade de rever o acordo e que tenta fazer isso no momento em que o relacionamento já não está bem. Assim, tipo, vou salvar meu casamento abrindo o relacionamento. Isso alguma vez passou pela tua cabeça no seu último monogâmico, assim, do tipo, vamos então tentar abrir? Você acha que teria alguns... Passou, obviamente, mas eu sabia que não tinha nenhuma abertura. Não tinha como eu propor essa possibilidade. Mas você acha que isso resolveria? Não. Não, né? Acho que nunca. Eu acho, mas também não sei. Tudo é possível. Às vezes pode ser que aconteça, mas eu acho que quando você já tem uma relação, uma carga, né, de um com outro contrato, e no fim você sempre vai ficar como uma tentativa de resolver algo que não é solucionável dessa maneira, só por você abrir. É alguma coisa que está faltando ou errada ali na relação a 2, né? Mas eu só queria fazer um adendo, nada a ver com essa pergunta, mas de como não é que é sofrido, não é que é só sofrimento, mas é mais trabalhoso
mesmo, porque a gente conversa mais sobre o assunto, traz mais possibilidades. É nesse sentido, pode ser mais chato, não é nem chato para os outros. Como eu gosto muito de falar de relacionamentos, para mim tudo bem, mas eu digo pessoas que eu conheço que não aguentariam muito por isso. Mas é como você fazer uma homenagem ou um sexo a dois. A chance de ter um sexo a dois dar mais certo é maior do que a três. Das energias fluírem melhor, enfim, eu estou falando isso por experiência própria. A dois é mais simples de você conectar e aquele fluxo, por mais que existam várias pessoas ali na sala, no âmbito da fantasia, né, na esfera da fantasia, é mais fácil que funcione a dois do que a três. Não, então, total. quando você... Eu fico pensando assim, cara, já é então, tão quando difícil... a gente abre a relação, de fato, você traz outras energias. Quer dizer, o que numa monogâmica também acontece, só que é velado. Acontece. Não é garantia de nada, né? Tá numa relação monogâmica não é garantia de nada. Agora, você falou disso de ser difícil e do poliamor, eu fico pensando assim, já é muito raro você ter um encontro com alguém e se sentir apaixonado ao mesmo tempo em que essa pessoa se sente apaixonada por você. Aí eu fico pensando, ter esse mesmo encontro com uma terceira pessoa, do tipo, os três se amam ao mesmo tempo e resolvem ficar juntos, é uma coisa assim, mais rara ainda, né? Existe ou é sempre, tipo, uma coisa assim, rola um desequilíbrio, sabe? Tem alguém do casal que se envolve com essa terceira pessoa e aí você aceita, inclui, não sei o que, enfim, e aí vai se apaixonando, porque ao mesmo tempo é difícil, né? Muito, eu acho. Como foi com você? Essa relação foi interessante sexualmente, mas foi machista no fim, na minha opinião. Eu não posso dizer que foi amor livre, foi muito em função do homem. Você então, abrindo assim... Hoje em dia, olhando para trás, não me arrependo, acho que foi uma ótima experiência, mas é diferente um relacionamento aberto do que um relacionamento a três. Todo mundo dorme junto, acorda junto, três, né? É muito diferente. Tanto é que durou 3 meses. E era machista, porque a gente entrava nos lugares, os homens vinham para o homem da relação e falavam, nossa, que máximo e tal. Era um homem e 2 meninas, é isso que a gente está deduzindo, né? Exato, desculpa, não falei. E a gente, enfim, eu me senti uma hora alimentando um sistema muito heteronormativo, ele que, enfim, era em função dele, não do nosso desejo e prazer. Obviamente que existiu o desejo de agradar um homem, que está muito incutido na mulher, né? Mas depois que passa disso, não sobrava muito. O que dá um gancho aqui para a gente falar Eu vou ter que falar uns dois conceitos, acho que dá, né? Bem assim, rapidinho. Assim. Tem 5 minutinhos. Vai. Não, é bem breve, mas assim, aquela história de falo, sabe aquilo? Falo, eu sempre repito isso, mas enfim, não é propriamente o pênis, mas falo é um objeto que imaginariamente seria tudo, que imaginariamente completaria a falta. É aquilo através do qual você se sente inteiro. A nossa cultura sempre associou o falo ao masculino. É um problema da nossa cultura, é uma transformação. E a gente, quando diz empoderamento feminino, a gente está tentando pegar a balança fálica, que estava aqui no lado masculino, e, pelo menos, equilibrar. Não sei se a gente... Claro, tem alguns discursos feministas que, inclusive, vão fazer um exclusivo empoderamento feminino e vão destituir o masculino. Então, o homem é muito chato, é muito tonto, é muito... Enfim, então fica até numa briga fálica, né? Agora, isso é muito importante nas relações, porque isso é uma disputa contínua de poder. Então, aquilo que a gente chama de poder, que eu poderia dizer é uma disputa fálica, é uma rivalidade fálica, a gente também tem que conversar sobre isso. Também é um assunto que está no cotidiano das relações. E o desejo também é um jogo fálico. O desejo, quem é que quer quem deseja quem, em grande medida é quem está nesse lugar de ser o objeto de maravilhamento para o outro. E aí, uma outra coisa interessante que você colocou é assim, meu pai não sabe que o meu relacionamento é aberto.
Eu não sei seu pai, mas eu sei a sua fantasia é de que seu pai desejaria um relacionamento com uma pessoa e que minha filha amada e querida estivesse muito feliz e realizada com o seu objeto fálico, não é? Então, olha que interessante, a gente não é uma questão de relacionamento só, de mulher, homem, feminino, empoderamento, relacionamento aberto, fechado, tal. Eu diria que a gente põe toda essa nossa conversa dentro de uma transformação muito mais profunda, que é sair do paradigma fálico. É sair da crença de que teria alguma coisa maravilhosa que seria tudo e completaria. Esse é o problema. O que está em outro lado sem ser o falo? A falta. A falta, que é constitutiva do humano, que é o que a gente é. Então, o ciúme tem muito a ver com você ficar mal que alguém olha para outra pessoa que não você, não é? Por quê? Por que dói muito? E dói, é uma angústia. Por quê? Porque revela que você não é o falo para o outro. Vocês veem como é um conceito bom, né? É um conceito muito útil. Não constante, pelo menos, né? Que você não é aquela totalidade, lembra? Você não é um objeto de completude total, de plenitude máxima para o outro. Como ele quis outra pessoa, como ele quis conversar com alguém, viajar com alguém, fazer sexo com outra pessoa. Mas o relacionamento aberto, no fim, é um convite a tentar dissolver esse sentimento. Lógico. É isso que, para mim, é isso. É dissolver esse sentimento de narcísico, né? De você precisar ser o objeto. E vamos pôr tudo nesse... É narcísico, é uma crença fálica, é uma ideia de totalidade. Ele é um pouco totalitário, porque você supõe que se você está aqui nesse lugar, então só você pode estar aqui e ocupar esse lugar. Né? Isso vale para tudo, vale para o objeto que você compra e que vale ouro, o telefone que você quer, o carro que você quer. É o fetiche, né? É você ficar fetichizando coisas e não suportar que, gente, as coisas são só as coisas. Uma mulher que você ame, um homem que você ame, assim, é só um homem que você ama e que para você está muito dentro. Ou essa cadeira, um design e tal, é só uma cadeira. Você pode pagar 80 mil reais na cadeira, mas, escuta, é só uma cadeira, é só uma bolsa, é só um telefone. Talvez a gente não precise fazer guerra, nem matar por muita coisa que a gente faz e cá entre nós, né? Dá para ser mais tranquilo. Bom, depois dessa aula, vamos encerrar. A gente podia ficar aqui mais tempo, mas muito obrigada, menina. Eu só queria falar uma última coisa. Pode falar. Hoje é um dia importante e de luto total, que sem liberdade de expressão e política, isso aqui não estaria acontecendo. Nada disso, inclusive, faz nenhum sentido. Eu quase nunca uso batom, mas eu falei, eu vou de preto, mas eu vou de sangue. Eu vou de vermelho, cara, porque rolou sangue e a gente não quer sangue dessa maneira, né? É isso. Obrigada. Obrigada.